Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no podcast Virada Literária. E hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, maravilhosa, que, assim, foi um achado, né, nas minhas conexões. Ela, que é terapeuta, analista e mentora, especialista em poder pessoal, e está aqui hoje em primeira mão para conversar com vocês e falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Ela, Jéssica Lugão, seja muito bem-vinda. Obrigado, Ana. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você nesse projeto lindo. É um prazer receber você aqui na minha casa. E vocês sabem, né, que essa casa aqui é minha, é dela, é sua, é nossa. Então sejam muito bem-vindos e, claro, tudo que é bom a gente divulga. Então, divulga aí para os amigos, para a galera que precisa ouvir sobre esse conteúdo, que é um conteúdo muito, 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 muito maravilhoso. Vamos lá? Olha, a primeira pergunta que eu quero fazer para você já é uma pergunta que eu acho que vai dar insight, hein? Conta para mim, Jéssica, qual foi o livro que mudou a tua vida? Eu resolvi, dentre tantos, né, muitos... Essa vida da leitura, ela traz muitos aprendizados. Mas quando você me pergunta do primeiro livro que vem na minha cabeça, é 5 Linguagens do Amor. Meio clichê, né, bem falado, mas em 2018, a minha vida mudou de uma semana para outra, após entender e praticar o conteúdo do livro. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente sobre o conteúdo desse livro. O que ele fala, sobre qual assunto e por que ele impactou a sua vida, como ele impactou e como você aplica o que você aprendeu no seu dia a dia ou até mesmo com as suas mentoradas e pacientes. Ele traz o conceito do amor, né? Todo ser humano gosta de ser reconhecido e cada um de nós temos uma maneira de amar e ser amado. E aí ele traz dentro do contexto de relacionamento, mas a gente entende que somos seres humanos em todos os lugares. Então é um conhecimento que mudou o meu relacionamento comigo, o meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos. E a partir disso a gente leva para a empresa, para todos os lugares. Se sentir, ele traz o termo, né, de sentir o tanque cheio. Existem 5 formas de amar e ser amado, onde palavras de afirmação, toque físico, presentes, atos de serviço e... Epa! É normal, a gente esquece Qual que é a quinta? mesmo. Depois ele corta. Mas faltou um. Vida que segue. Esqueci, caramba. Então, você que... E como que você aplica, né? Porque tudo é relacionamento. Até empresa é relacionamento. Eu costumo dizer que se você não lida com pessoas, não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com negócio. Porque 90% do seu negócio, eu acho que até 99% do seu negócio são pessoas. Porque os seus clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas e você é pessoa. Então, tudo é sobre pessoas. E sobre famílias, sobre amor. Porque se você não ama aquilo que você faz, você não vai fazer com exatidão, com excelência. Então, sim, tudo é sobre relacionamento. E, incrivelmente, pegando esse gancho, o livro que me inspirou, o livro que mudou a minha vida, foi um livro chamado Belly, que ele me inspirou a escrever o meu primeiro livro. Eu já escrevia muito, mas ele me inspirou a escrever o meu primeiro livro, é um livro de ficção, que falava de tráfico de pessoas. E eu achei aquela história, assim, tão mirabolante, assim, tão absurda, e também não gostei do final. Então, eu quis escrever uma história que tivesse um final diferente. E foi o livro que mudou a minha vida. Recebo muitos convidados aqui e a maioria deles tem um livro que é de desenvolvimento humano e tal. Mas o que importa é o impacto que aquela escritura, aquilo que impactou a sua vida. Por exemplo, tem pessoas que a gente convida, fala que o livro que impactou a vida dela foi a Bíblia.
Por quê? Porque ela teve uma virada de chave, ou ela teve um insight, ou foi um momento de mudança através de algo que leu na Bíblia. Então, o importante é o que ocorreu na sua vida depois da leitura desse livro, né? E voltando aqui para a nossa convidada, conta mais um pouquinho sobre a sua profissão, sobre o que você faz e como que é esse relacionamento com as suas mentoradas e também com as suas pacientes. Conta um pouquinho de um, depois você conta um pouquinho do outro. Vou começar pela primeira pergunta, que foi como, né, que isso mudou. A princípio, não foi uma questão de relacionamento, foi a minha questão, como que eu me sentia comigo mesmo, referente à forma de receber amor das pessoas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas não gostam. Eu estava num momento muito difícil, buscando a minha transição de carreira. Então, eu estava um pouco desconectada do mundo, sabe? E me sentindo só, digamos assim. E a partir do momento que eu fui lendo, entendendo que existem maneiras e que eu, entendendo a minha forma de receber amor, de receber carinho e também de dar, porque eu costumo dizer que eu não sou muito romântica, né? Eu não sou muito fofinha. E aí isso me trouxe muitos insights a respeito de mim, da minha maternidade, da minha forma. Então, me trouxe uma aceitação da minha maneira de amar, porque às vezes a gente se cobra, existe esse conceito, um contexto social, e que acaba a gente se analisando em alguns momentos e se perguntando, né? Será que eu faço direito? Será que é isso mesmo? Então, me trouxe uma mudança nesse aspecto. E de perceber como as pessoas me amavam, cada uma de suas maneiras, né? Tanto os meus pais, quanto os meus filhos, meu esposo. A partir disso, mudou muita coisa no nosso relacionamento. Tanto que meu esposo leu depois. E uma das coisas que trago ali no livro é você entender a linguagem do outro, entender a sua linguagem e nunca usar a crítica, né? Mas sempre as perguntas. E aí é uma coisa que o meu marido traz até hoje, em um momento que às vezes eu tô mais para baixo ou tá acontecendo alguma coisa. Até com os nossos filhos, ele pergunta: como que eu posso fazer para melhorar isso, né? Como que eu posso fazer para te sentir melhor? Então, isso é algo que vem desde a época que ele leu também, que eu acredito que foi em 2020, 2022, vem trazendo essa cultura. Qual que era a segunda pergunta? Com relação à sua profissão, você contar um pouquinho tanto de uma quanto da outra, porque você é uma mulher multifacetada. Sou pedagoga, né? Então, minha primeira formação foi em pedagogia. Eu acho que por conta da minha história de vida, de todo esse contexto, eu fui buscar na escola formas de dar amparo. E dentro desse contexto, de lidar com os pais, com a questão da vulnerabilidade, sempre trabalhei em escola de comunidade, eu percebi em dado momento que eu poderia ir um passo atrás. Então, quando a gente fala da cultura educacional, familiar no Brasil, existe uma disfuncionalidade muito grande. E dentro da escola, eu fui sacando. Eu sempre tive um gosto pelo desenvolvimento pessoal. Sou uma pessoa analítica, centrada, e isso já é um pouco das minhas características naturais. E dentro da escola foi crescendo essa vontade de lidar um passo atrás, né? Ao invés de lidar direto com a criança, lidar com a família da criança. Então, eu fiz minha transição para trabalhar com casais e famílias, a princípio. E foi um universo totalmente diferente, amo, né? Eu até atendo ainda, mas não... A minha narrativa hoje, principalmente nas redes sociais, não é tanto para esse lado. Dentro desse contexto de trabalhar com casais e conflitos familiares, a gente tende a ir percebendo alguns padrões. E aí eu fui me especializando um pouco mais a respeito de nós, mulheres, né? Eu, como mulher, senti essa necessidade de buscar ferramentas, métodos e conhecimentos a respeito de nós como indivíduos separados ali do universo, do mundo, digamos assim. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais nas dores femininas, nos padrões femininos, na história feminina e como que tudo isso impacta, né? Então, dentro do processo com casais, a gente vai percebendo que não existe problema de relacionamento. Existem problemas individuais e que se encontram ali dentro daquele terceiro universo, que o relacionamento ele seria uma terceira pessoa.
Então, os dois precisam olhar para aquele lugar. Mas quando existem machucados, tanto de um quanto de outro, a gente não consegue lidar. E dentro do contexto, as mulheres elas têm mais dificuldade para pedir ajuda. É a mulher, né, polvo, que quer dar conta de tudo. Então, eu fui entendendo um pouquinho dessas situações e trazendo também para o contexto de que muitas mulheres elas se entregam muito para essa questão maternidade e casamento e deixam uma partezinha de si. Então, perdem muitas vezes o propósito. E acaba que, por ela estar infeliz com a vida dela, com o cotidiano dela, acaba tendo muito mais conflito nas relações. Então, eu parti de um princípio de, beleza, a gente arruma um relacionamento, mas eu quero desenvolver essa mulher para ela ter poder pessoal, para ela ter poder de decisão, posicionamento correto e seus próprios projetos. E conta pra mim, dos seus pacientes, das suas pacientes, tanto casais quanto só mulheres, qual foi aquele que foi um pouquinho mais difícil? Se é que você pode falar sobre isso, né? Talvez tenha aquela questão do sigilo, mas você pode contextualizar isso de uma maneira que não seja comprometedor para o seu paciente. Mas qual é o tipo de paciente que é mais difícil de tratar ou de lidar? E aquele case de sucesso, claro, que você achou que talvez não fosse conseguir, mas conseguiu e com mérito. Você fala no contexto casal? A escolha é sua. Porque quando se fala no contexto casal, uma das coisas que acaba sendo muito difícil esse processo, não que seja impossível, mas é um processo mais doloroso e um pouquinho mais espaçado, né, entre o pedido de ajuda e realmente a resolução, é a questão de traições mesmo. Então, é algo bem presente, infelizmente, mas que quando existe vontade, amor, existem vários motivos, né, para existir uma traição. Na verdade, ela é pontinha do iceberg, e quando ela acontece ali, é porque muita coisa já não estava tão legal assim. Muitas vezes o casal ele não presta atenção, a gente se perde. Dentro dos processos mais difíceis, eu acredito que é esse processo de traição, referente ao relacionamento. As outras são mais padrões mesmo, né? Autoestima, pessoas que têm dificuldade de dizer não, são questões dolorosas, difíceis, mas que é bem comum, digamos assim. Dentro de um processo de casal, um casal que me chama muita atenção é um casal que me procurou, eles estavam noivos e estavam no namoro de 7, 8 anos na época. E estavam noivos e aí iriam casar ali. Acabou que adiou por conta da pandemia, isso foi se estendendo, tensão, perigo, tava todo mundo, né? Eu acho que o mundo inteiro estava vibrando essa energia. E eles me procuraram com o intuito de que achava que talvez não fosse essa a intenção mais. E aí, quando eu perguntei por quê, é porque aí eles disseram, não, a gente vai casar, a gente ainda vai casar e a gente tá tendo tanta dificuldade olhando para o relacionamento como se fosse um relacionamento novo. Então, vinha conversas de fora. Não, como que vocês vão casar? Mas nem casou direito, já tá desse jeito. Como se tivesse no início, né? E aí eu falei, não, vocês não têm um relacionamento novo. Vocês têm um relacionamento de 8 anos. De 7, 8 anos. Então, é daqui que vocês precisam partir do princípio. Não é porque tá entrando ali um casal, um casamento em si, que é ali a questão religiosa daquele momento, que é novo. Então, precisa lidar com isso. E aí, a gente começou um processo de autoconhecimento com os dois, assim. E eu trabalho tanto o casal... quando vem para essa busca de casal, eu trabalho de forma individual. Porque cada um tem a sua queixa. Todo mundo quer o relacionamento bem. Mas cada um tem uma queixa diferente. Então, a gente trabalha esse caminho de maneira separada. E, no final das contas, eles decidiram que iriam casar. E aí, 1 ano depois, a gente recebeu convite para ir para o casamento. Foi lindo. E eu encontrei a noiva. A gente estava conversando no mês de julho desse ano. E ela falou, é outra vida. É outro relacionamento. É outra coisa totalmente diferente. Então, eu considero que seja um case de sucesso entre tantos. Mas a pessoa precisa querer, né? Não adianta, porque você...
o que o mentor, o psicanalista, né, o que ele faz é, teoricamente, aconselhar, né, direcionar essa pessoa. Mas se ela não quiser mudança, essa mudança não vai acontecer. Tô certa? Certíssima. Dentro desse processo de casal também, é muito comum que, às vezes, vai um que tá com a dor mais latente, né? Busca ajuda. E aí, às vezes, o segundo... Aí fica relutante, relutante, relutante. Mas quando vê o movimento, né? A gente usa muito esse termo na sistêmica. Quando um se movimenta, tudo se movimenta. Seja pro bom ou pro ruim. Mas se existe um movimento, tudo em volta se movimenta. É por isso que a gente tem a frase, né? Muda que tudo em volta muda também. E aí acaba vindo, alguns acabam vindo. Quando não vem, a tendência é que se um está evoluindo emocionalmente, mentalmente, cedo ou tarde, existe uma distância muito grande, né? Um vai ficando aqui embaixo, o outro vai crescendo, evoluindo, aprendendo, melhorando sua visão, melhorando seu comportamento. Pode existir uma probabilidade muito grande de uma ruptura. Mas aí é uma ruptura mais consciente, digamos assim. Não é sobre permanecer juntos ou não. É sobre ter uma consciência a respeito do porquê fica ou do porquê vai. E já aconteceu isso com pacientes seus? De haver uma separação? Sim. Nenhum que foi até o final se separou. Geralmente é porque um começou e o outro Parou. O outro não quis entrar nessa. Então é aquilo, né? Não estava disposto naquele momento. Então, teoricamente, não foram pacientes seus, né? É porque uma estava disposta, ou um estava disposto, e o outro não estava tão disposto assim. Então, houve essa ruptura que você falou de... você não tá mais na minha vibe, a gente não tá mais na mesma... A gente já não tava, agora tá menos ainda, então vamos cada um pro seu lado, porque para evitar maiores sofrimentos. É mais ou menos isso. Isso. E eu vejo muito, né, que você é uma presença constante no Instagram, né? Você tá ali, você fala, você dá pílulas sobre o seu conteúdo, sobre o que você faz. Como que é para você, além de tudo que você faz, ainda ser uma digital influencer? Não me considero uma digital influencer. Na verdade, dentro da minha transição de carreira, lidar com as redes sociais acho que um dos passos mais desafiadores para mim. Precisei de ajuda, né? Contratei profissionais para me ajudar nesse processo de desenvoltura e tudo mais. Eu costumo dizer que, assim, eu sou muito boa no 1-a-1, no atendimento, vida na vida, mas esse é o meu talento, né? Mas para eu chegar ali no meu propósito de vida, eu precisaria passar pelas redes sociais. E hoje já sou bem mais desenvolta, bem mais tranquila referente a isso. Acho importante, acho que é um canal que a gente precisa usar de maneira, né, eficiente, levando ali um pouco mais de informação, um pouco mais de movimento para as pessoas no geral. Elevar essa percepção de consciência a respeito de muitos pontos que acaba que com o tempo a gente vai se afastando, né? A gente vai parando muito. Eu acho que as redes sociais ela é uma boa ferramenta que nós temos aí para usufruir. Verdade. As redes sociais, ela é uma ótima ferramenta. Ela é um marco, né? Se você não está no digital hoje, você vai ficando para trás e isso é fato. Por exemplo, às vezes acontece de chegar pessoas, né, lá no nosso direct e começar a fazer perguntinhas, né? Perguntar, aí pergunta outra coisinha, aí você responde, aí pergunta outra coisinha. E aí a pessoa começa a fazer uma consulta na base da pergunta, né? Já aconteceu isso com você? Sim, acontece. E como que você lida com isso? Porque esse é o seu propósito. Eu acho que nem eu, acho que às vezes eu acabo muito, porque, por exemplo, eu sou mentora de escrita. Eu sou mentora de outras coisas, sou mentora de mulher, consultora de escrita. Então, mas eu vou desenvolvendo ali, às vezes, numa conversa com a pessoa, mas quando eu vou fazer uma redação, como que eu faço? E se eu fizer isso aqui, tá errado? E aí, no final das contas, eu dou a mentoria inteira, a consultoria inteira,
só nas perguntinhas, né? E como que você lida com isso? Porque eu acabo entregando ouro. É que depende muito da pergunta, do aspecto, né? Quando vem para essa questão mais prática, como eu tenho mentoria, também vem empreendedoras, trabalho muito esse processo de organização feminina, cíclica. Aí tem coisas mais práticas que se eu responder, a pessoa consegue ali, de um jeito ou de outro, reproduzir e fazer. Mas dentro de um aspecto mais emocional, sempre tem muitas perguntas, né? Então é bem difícil. Então, quantas vezes chegaram para mim e perguntaram, né? Como que eu digo não? É simples, você vai traçar ali um caminho, mas não vai resolver o problema. Então, dentro desse escopo de trabalho, não existem receitas prontas, né? Eu posso muito bem, inclusive é uma das coisas que eu levo em consideração dentro do processo com empreendedoras. Existem vários métodos de venda, métodos de comunicação, métodos de organização, existem vários pontos. Mas o que é confortável para você? Requer autoconhecimento, requer respostas. Porque muitas vezes a gente fala, um dos problemas que tem, né? Você sabe que você precisa abrir uma rede social. Se você quer trabalhar com isso, você vai ter que fazer uma rede social, postar vídeo, aparecer. Não é sobre o que fazer, é sobre o conseguir. Eu vou nesse passo atrás que é, o que te trava? Né? O que acontece que você não consegue fazer, realizar o que você quer? Então, acaba que não... Em termos, o buraco é muito mais embaixo. Pode falar? Não, pode ir. Entendi. Eu tô vendo aqui que você tá escondendo ouro. Eu não sabia que você fazia mentoria também com empreendedoras. Conta pra gente um pouquinho mais. Eu achei que era só com mulheres. Então, na verdade, dentro desse projetão que eu falei, né, de tirar projetos, de ter um movimento próprio, de ter uma vida andando, uma vida acontecendo, querendo ou não, ter um negócio requer muito de nós. O mundo já requer muito de nós, né? Só de ser mulher, a gente já tem muito peso. Então, dentro desse processo das mulheres não conseguirem conciliar família, trabalho, filho, relacionamento, partindo de toda essa experimentação e experiência que eu fui tendo ao longo do tempo, eu fui modulando ali, né, desenhando uma mentoria para o que as mulheres precisam, né? Quais são as dificuldades que ela tem, primeiro, internamente, para conseguir dar esse primeiro passo, no caminho, que é como que eu vou me dividir aqui, o que eu vou dar atenção nesse momento, o que não, aprender, priorizar. Então, existe um caminho para a gente conseguir empreender com mais leveza e sem culpa, que é o principal. E querendo ou não, muitas mulheres desistem, porque não conseguem encontrar esse caminho. Porque, como eu disse, né, agora há pouco, não é sobre o que fazer. A gente sabe o que tem que fazer. É o como eu vou conseguir. Essa é uma pergunta que eu acho que permeia a mentalidade de muitas empreendedoras, empreendedores também, né? Porque tem muitos homens que desistem, apesar de eu achar que as mulheres desistem com mais facilidade por conta das demandas que elas têm, né? E olhando por esse lado de técnica e tal, a técnica que você utiliza é análoga ou é a constelação familiar? Eu partilho da filosofia da constelação familiar. Eu sou pós-graduada em constelação, então eu partilho dessa filosofia, sempre fez parte, né? De cada um ter seu lugar, de existir uma hierarquia das coisas, da gente ter esse amor incondicional pelo que a gente faz, pelas pessoas. Mas eu tenho muitas formações, então eu fui desenvolvendo ali o meu próprio método, né? Hoje eu trabalho de uma forma bem única, digamos assim. Geralmente, os clientes que eu recebo já fizeram terapia, já fizeram coach, já fizeram algum processo deles ali. E, geralmente, o feedback que eu tenho é que é muito diferente. E eu acredito que exatamente por essa sopa de letrinhas que eu fiz ali e que eu acabo trazendo, né, como norte do meu trabalho. Então, sou formada em coach, terapia relacional, terapia comportamental, sexualidade, que é um ponto que eu trago não só para o relacionamento, mas também para o negócio e também para a integralidade.
de nós, como seres humanos. Então, claro, eu trabalho muito mais com mulheres, mas tudo isso entra dentro de todos os meus métodos. Ainda falando da constelação familiar, a gente vê muito na internet hoje as pessoas falando que a constelação familiar é errada. Né? Não sei se talvez o constelador trabalhe de modo errado. Eu vi em algum lugar que um constelador colocou uma mulher diante dos seus abusadores e disse para que ela pedisse desculpa a eles e tal. E isso foi um negócio que viralizou e a galera tava empolvorosa. O que explica um pouquinho como que funciona a constelação familiar e o bem que isso pode fazer ou não para as pessoas e desmistifica essas coisas, né? Porque isso daí eu acho que acontece alguém que não tem sabedoria para lidar com a profissão. Dentro desse aspecto, a gente vê muito no coach, né, também uma crítica muito grande. Eu acho que a gente tem que diferenciar as coisas, né? Existem métodos, caminhos de estudos, mas, querendo ou não, o ser humano que está por trás, seja de qualquer profissão, está apto a falhar, está apto a levar muito das suas crenças pessoais. É muito difícil você ver um profissional que leva somente a teoria, somente o estudo, somente o científico. Hoje em dia está muito em alta essa questão da mistura das religiões, né? Seja o cristianismo ou não. E existe, querendo ou não, tudo que eu vou passar ali, seja para um aluno, seja para um cliente, vai ter um pouquinho desse filtro das minhas crenças. Eu acho que é importante a gente tomar cuidado, porque está tudo meio que bagunçado, está tudo meio que misturado. E aí, por conta de um pequeno número de profissionais que acabam trazendo esse aspecto de forma mais imprudente, digamos assim, acaba que toda uma categoria é subjugada, digamos assim. Dentro da constelação, nem se usa o termo perdão, né? Você tem que aceitar a sua história. Você não precisa estar próximo, você não precisa... Então, tem muitas coisas que é da crença, que não é da teoria em si. Eu não fiquei sabendo desse caso. Inclusive, saindo daqui, eu vou dar uma pesquisada. Eu não lembro muito bem como que é, mas eu vou dar uma procurada e vou mandar para você. Na verdade, é uma pessoa que eu sigo que falou sobre isso faz um tempinho já. Mas eu tinha essa dúvida era uma dúvida minha, na verdade. E aí depois eu mando para vocês e você me dá uma explicada. Vocês vão perder a explicação, gente. Posso fazer nada. Quem sabe ela não vem gravar de novo com a gente para falar só sobre isso, né? Pode. E voltando, né, ao que você estava falando antes, você falou que você também trabalha a sexualidade, inclusive dentro do negócio. Fiquei curiosa com esse assunto. Conta pra gente. Venda, exposição, comunicação, tudo isso está relacionado ao movimento de vida, né? Libido. Não é o desejo sexual. Todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando a gente vai para a ONU traz que a sexualidade, ela ultrapassa, ela transpassa o ser humano na sua identidade, na forma como ela vê, como ela se vê, como ela fala, como ela escuta, como ela toca. Partindo do princípio que todos esses sentidos são transpassados pela sexualidade, por o desenho e o rastro que nós temos, a gente acaba trazendo isso para todos os lugares. E aí, quando a gente fala do negócio, a forma que eu me comunico, a energia que eu tenho para vender, para falar do meu negócio, está tudo relacionado. Quando a gente olha, trabalhando com empreendedoras mesmo, a gente muitas vezes estuda muito, trabalha essa energia mental muito grande, estuda muito, está sempre nesse processo de preparação. E na hora de executar, cadê a energia? Cadê o movimento, né? Então, essa parte vem muito da sexualidade, do quanto a gente está íntegra. Não é só um se tocar e um se arrumar por conta da aparência, mas esse processo do autotoque, da nossa pele, do autocuidado integral, olhando para o processo do nosso sentimento, do nosso sentir mesmo, né? Como que eu me sinto referente a isso, referente aos meus tabus.
Uma mulher que está com a energia sexual ou bloqueada por várias, a gente entende que culturalmente o processo de tabu, de abusos, de subjugação é muito grande referente a essa parte sexual. Isso impacta muito forte. Inclusive, você falou de tabus, da sociedade em si, né? Até pouco tempo atrás, a maioria das mulheres, eu acho que muitas ainda hoje, a questão do autotoque, né? Porque o autotoque não é só, né? Não. É um autotoque Na no pele, né? corpo. Mas Você passar um creme com calma, você sentir seu corpo quando ele fecha. Né? De repente, você tá numa negociação, seu corpo fecha. Se você não está conectada, né? Se você não tá com esse sensorial desperto, a tendência é que você nem sinta. Eu costumo dizer que o sexto sentido é o corpo. O sexto sentido de nós, seres humanos, é o corpo. E quantas vezes o nosso corpo está comunicando que ele não está à vontade, que tem alguma coisa de errado, e a gente não tem essa sensibilidade. quero te fazer uma pergunta que eu acho que vem um pouquinho pro meu lado pessoal. Assim, ó, a consulta, hein, gente? Eu tenho um namorado e, às vezes, eu me sinto satisfeita apenas de estar abraçada com ele. A gente não precisa ter Exatamente. nada. Só tá ali abraçado, agarradinho, sentindo o cheiro um do outro. É tão bom que às vezes nem precisa do ato em si. E isso tem a ver com essa questão que você tá falando? Também, a conexão que existe, né, dentro de um relacionamento, ela é muito forte. Ela é mais forte do que qualquer outra. E quando a gente fala desse lugar de relacionamento seguro, onde você consegue ser você mesma, né? Com todas as suas luzes e sombras, isso traz, né? E quando a gente vai estudar a questão do desejo sexual feminino, dessa questão da excitação, existe sim o tesão emocional, onde só de você estar junto, dar um abraço gostoso. Existe uma relação, né? Eu não vou para uma relação se eu não gozar. Eu não sei se pode dizer isso. Pode. Mas eu não vou para uma relação se eu não gozar. Mas para as mulheres, esse aspecto emocional, às vezes, é muito forte. Por isso que não necessariamente precisa. Porque dependendo do tesão, ela pode ter um tesão físico ou um tesão emocional. Se ela tiver aquele contato, carinho, pronto, ela já sai dali satisfeita mesmo sem ter chegado ao ápice da relação. Interessantíssimo. Às vezes eu não entendia muito. Porque, por exemplo, tem quase. Eu viajei, emendei uma viagem na outra. Então tem quase um mês que eu não vejo meu namorado. E só de fazer chamada de vídeo com ele já dá uma acalmada. Né? Lógico, a gente quer estar ali, quer estar junto e tal. Mas é interessante essa questão, porque a gente vive hoje num mundo muito sexualizado da maneira errada, né? Exato. Bom, a gente já está entrando para a reta final do nosso podcast e eu queria pedir para você deixar as suas redes sociais e também considerações finais. Fique à vontade, Jéssica. Minhas redes sociais, em todas as redes sociais, é Jéssica Lugão, underline no final. Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você, Ana. Foi um bate-papo muito incrível, passou rapidinho, né? Boa, né? Eu acho que são pontos importantes. Foi importante eu falar desse livro. Eu acredito que eu nunca tenha falado da mudança que ele fez na minha vida, no meu bem-estar, na minha relação comigo mesma e como que isso desencadeou na minha família. É um projeto importantíssimo. Fomentar a leitura, espaço para leitores, tudo que você faz, né? Ajuda as pessoas a tirar os projetos do papel, fazer esse movimento de escrita, que é algo que muitas pessoas desejam. É um trabalho muito incrível. E o que eu deixo de recado? Se conheçam, né? Se trabalhem, se desenvolva nesse aspecto mental, pessoal, sexual, integral. É isso que eu deixo de sugestão. Certo. E deixa uma frase para reflexão das pessoas.
Vou deixar uma frase que eu Olha gosto pra cá. muito, que é: quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Toda vez que estiver havendo algum caos, olha para dentro, que é lá que você consegue resolver. Muito interessante, muito interessante. É, Bom, a gente chegou aqui na reta final do nosso programa e eu quero deixar aqui as minhas considerações finais sobre o assunto. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe quem a gente não consegue conhecer ninguém. Tem um trecho bíblico que eu gosto muito e eu acho que ele, na verdade são dois. Eu acho que ele é neurociência pura. E que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que já tem uns 3 podcasts que eu falo sobre essa frase, mas não tem como. E conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E só que se você for parar para pensar, isso aconteceu comigo, não tem como você conhecer a Jesus, e isso independente de religião. Você não tem como você conhecer a Jesus se você não se conhecer. Você precisa se conhecer para conhecer, abrir o teu coração e conhecer a Jesus verdadeiramente e entendê-lo na sua magnitude, né? Saber, aquele cara foi lá na cruz, lá morreu por mim. Será que ele morreu mesmo? Então, quando você se conhece e você passa a conhecer a sua verdade, é mais fácil de você entender e conhecer a verdade que é Cristo. Exato. Né? Então, conheça-te a ti mesmo, se conhece. A Bíblia também fala, analisa o homem a si mesmo, né? Ele não fala, o homem, gente, o ser humano, né? Analisa o homem a si mesmo. E você tem que se analisar. Olha para você, olha para dentro de você. Que quando você olhar para dentro de você, você vai perceber uma coisa muito fantástica. Na verdade, 2 coisas muito fantásticas. Que você não precisa de ninguém para ser feliz. Só de você mesmo. Porque quando você começa a ser feliz consigo mesmo, com a sua companhia, qualquer companhia se torna agradável. Lógico, tem uns embustes que a gente tem que dar um chega para lá, porque aí o problema está na pessoa. E segundo, você passa a ser grato pelo mínimo. Quando você olha aqui, esse copo, você vai olhar para o dela tá cheio, o meu tá vazio. Mas se você olhar com gratidão para esse copo, ele não tá vazio. Ele tá meio cheio, entendeu? Então, muda a forma como você pensa, como você olha para você. Porque eu tô gorda. Porque eu tô magra demais. Porque eu... Não, olha para você e se ame acima de tudo. Se conheça, porque a partir do dia que você conseguir se conhecer, você vai se amar cada vez mais, tá? E chegamos ao final dessa nossa reflexão maravilhosa, desse nosso bate-papo incrível com essa mulher admirável. Espero receber você aqui mais vezes. Estou muito feliz com o nosso Será encontro. um prazer. Aqui, como eu disse, essa casa é minha, é dela, é nossa, é sua. E você pode estar aqui sempre que quiser. Sejam muito bem-vindos. E ao final de mais um podcast Virada Literária. Ótimo dia. Beijo, amo vocês!